Boa noite. Vocês podem sentar. Nosso pastor teve um contratempo. Não deu para vir. Oi. Ah, é dali que vem, né? Daqui, né? Por falar nisso, olha, ninguém se inscreveu no canal. Tá a mesma coisa lá. Não mudou nada. Fiquei muito triste, olha. Acho que eu vou ficar deprimido depois dessa. Ninguém se inscreveu, tá a mesma coisa lá. Ninguém gostou da pregação. Por isso que ninguém se inscreveu. Bom, gente, vamos falar hoje um pouquinho sobre... Muita gente nem gosta de falar muito, né? Tem gente que não acredita, ou acredita e não quer falar, porque não é agradável muito falar, não é? Mas nós vamos falar sobre o mal hoje. Rapidamente falar sobre o mal. Em seguida o pastor Nando vai orar por você, vai orar com você. Mas antes disso nós vamos lembrar coisas aqui que nós precisamos aprender de novo. Vamos lá para Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4. Nós vamos falar sobre o mal, né? E o mal é uma coisa que nós temos que repelir de nossas vidas. Muitas das vezes algumas pessoas procuram igrejas para ficar expulsando, né? Expulsando. Mas expulsar, se não tiver atitudes, só se torna apenas um mero expulsar, né? Expulsou, aí volta às atitudes, o mal toma conta da gente de novo, né? Então, nós precisamos entender que isso é uma responsabilidade nossa, e que se você quiser, nenhum mal vai tomar conta de você, nem o espírito maligno, nem o espírito imundo, mas isso é uma coisa que eu tenho que fazer, não é? Tudo bem, talvez você esteja um pouco fraco, alguém faz né? Alguma coisa assim, coisa mandada, né? Mas, no geral, a gente é que expulsa, não é? Os demônios das nossas vidas. A gente que manda os males para bem longe. Ou seja, ou a gente abre o coração para receber, ou a gente fecha para não entrar. É assim que a gente pode fazer, que a gente deveria fazer. Nós temos aqui em Tiago, capítulo 4, não é? Ele já começa falando em guerras. De onde vêm essas coisas ruins que podem existir entre nós aqui dentro da igreja? De onde pode vir essas coisas ruins entre países, entre pessoas de denominações religiosas diferentes também, não é? De onde é que vêm todas essas situações desagradáveis entre nós? De onde é que vem, né? Ele está perguntando se ele está perguntando de onde vem, é porque existe uma origem, tem um caminho para ser que é percorrido. Porventura, ou seja, por um acaso, não vem disto, né? Essas guerras não vem disso, a saber. Quando ele diz a saber, ele já está dizendo, eu vou dizer de onde vem. Esse a saber significa isso, eu vou dizer, olha, eu vou dizer. Então aqui ele já está, né? Ele está sendo óbvio, mas às vezes a gente precisa ser, né? A minha vida está assim porque eu faço assim, não é? E às vezes a gente não consegue fazer desse jeito, a gente precisa que alguém abra os nossos olhos. Então, quando você pede uma ajuda para alguém, uma ajuda espiritual, profissional, enfim, você tem que estar disposto a receber aquele aconselhamento, não é? E ele já começa dizendo, olha, vocês não sabem o que é que motiva tantos conflitos interiores, conflito com outras pessoas, mas eu já vou dizendo, olha, são os vossos deleites. Então, quais são os nossos deleites, não é? Bom, é fácil, não é verdade? Os nossos deleites são todas aquelas coisas que enchem os meus olhos, que me causam inveja, que me faz achar que o outro tem uma vida melhor do que a minha.
e que eu não tenho, simplesmente não tenho sorte, e a grama dele é mais bonita que a minha. Então, os deleites são todas aquelas coisas que podem nos fazer cair. Nós não podemos almejar alguma coisa? Podemos. Você pode almejar, desejar ter um emprego melhor, uma casa melhor, glória a Deus por isso, mas tem um limite assim para a gente querer, para a gente não correr o risco de querer aquilo que não é para você, mas é para o outro, né? Eu tiro por mim. Quando eu comecei a fazer a universidade, eu não era bem ser professor que eu queria, mas eu decidi, não, eu vou fazer faculdade, mas eu vou passar só um tempo nesse negócio de colégio. Eu vou atrás de um mestrado, atrás de um doutorado, que eu quero ser professor de universidade, eu quero ser o dono da cadeira, que é o catedrático, chama. Então, a pessoa, quando chega no nível de doutor, ele pode fazer o concurso para ser o professor da cadeira. Ele que assina as documentações da universidade. Então, eu desenhei isso para mim, e nada disso aconteceu. Nada. Até hoje, nem mestrado consegui fazer. Mas eu não vou ficar também querendo o diploma do outro que conseguiu. Eu não posso fazer isso, porque isso é apenas um deleite, é uma coisa que eu gostaria, não é? Se um dia eu chegar a fazer, amém. Mas se eu não chegar a fazer, eu também não posso deixar que isso cause guerras internas, guerras com quem tem aquilo que eu não consegui ter, não é? Muitos de nós temos algumas aspirações. Eu acredito que, na verdade, todo mundo, alguma coisa não é como realmente queria, não é? Talvez a empresa não está como gostaria, a profissão não como gostaria, a casa. Eu acredito que sempre tem algo que não está como a gente gostaria, mas é aquilo que a gente tem. E essas coisas podem nos causar guerras, né? Às vezes a vida espiritual não está como você gostaria, e você fica com uma inveja santa do irmão que está espiritualmente melhor. Então, essas coisas, esses deleites, podem causar guerras, inclusive entre nós aqui. Nós não podemos ter inveja do ministério do outro. Eu não posso ter inveja do Levi, porque sabe tocar um instrumento. Eu não posso ter inveja de alguém que toca um outro instrumento aqui. Eu tenho que ficar com as minhas coisas. Então, é por causa dos deleites que as pessoas entram em guerra. Eu quero o espaço do outro, eu gostaria de ser líder, mas ainda não fui chamado. Então, essas coisas, elas, se você não tiver maturidade para entender que não é o momento, talvez nem seja para você isso, você tem que tomar cuidado para que isso não seja um peso, para que aquilo não venha te causar um sentimento de fracasso, de derrota. Até porque, muitas das vezes, irmãos, nós sonhamos com coisas e nem lutamos por aquelas coisas. Às vezes eu quero ser um pregador para pregar num estádio de futebol lotado, mas eu não me coloco no lugar, eu não procuro escrever um livro, eu não procuro estar em outros congressos para ser conhecido. Então, isso são exemplos de deleites. E quando essas coisas não são alcançadas, a gente pode ficar ruim e o mal pode começar a entrar em nossas vidas. Vamos no próximo. Olha aí, nós cobiçamos muito e nada temos, ou pouco temos, não é? A gente sonha lá em cima e não chega exatamente lá onde a gente queria estar. Então, nós cobiçamos a casa grande do outro, o emprego bom do outro, a empresa estável do outro, o ministério próspero do outro, mas nós não temos, nós nos matamos por causa da inveja,
que pode aflorar em nós. E nós somos invejosos. Então nós ficamos com inveja do que é do outro. Mas nós precisamos vencer isso aqui, porque essas coisas vão trazer muito mal para nós. E por causa disso tudo, nada nós conseguimos alcançar. Então aqui ele está dando uma lição de moral muito grande para nós aqui. Olha só, combatemos e guerreamos, mas mesmo assim nós ainda não temos. Agora por quê? Porque nós não pedimos. A gente não pede. A gente fica só na vontade. A gente não ora por aquilo. A gente não trabalha por aquilo. Aí são as nossas falhas. A gente quer muito, mas trabalha pouco para que aquilo aconteça. Então, tem até uma frase que diz, quem quer chegar onde poucos chegam, precisa fazer o que muitos não querem fazer. Então, a gente deseja muito, mas não consegue, porque a gente não pede. Mas como é que nós vamos pedir essas coisas boas para a nossa vida, né? Claro, por meio da oração, óbvio. Mas não é somente por meio da oração. É por meio também das nossas atitudes. Não é verdade? Às vezes a gente almeja muita coisa no emprego, no reconhecimento, mas às vezes a gente não faz nem a nossa obrigação direito. Então a gente não está pedindo, a nossa forma de agir ali não mostra que eu estou pedindo para ser reconhecido, para ser promovido. Então nós queremos, desejamos o que é o espaço das outras pessoas, a vez, nunca vai chegar a minha vez. Mas a gente não pede, a gente não se coloca no lugar da bênção, isso que eu estou dizendo. A gente não pede, você quer ser respeitado, você quer ser um líder respeitado, mas você não se submete à sua liderança, você não participa das coisas, das partes difíceis, e nem das coisas boas, dos resultados positivos. Então, a gente precisa saber pedir também pelas nossas atitudes. A gente precisa atrair as coisas boas por meio das nossas atitudes. Amém? Então, às vezes, a gente espera tudo de todo mundo. A gente espera a generosidade de todo mundo. Mas a gente não consegue ser generoso com ninguém. A gente espera consideração com todo mundo, mas não considera nem quem mora com você. Então a gente não está pedindo, né? A gente está afastando de nós. E nós precisamos aprender a atrair essas coisas para nós, por meio da oração, por meio do servir, por meio de como a gente age, como a gente lida nas coisas do dia a dia. Vamos para o próximo. Pedis, vocês pedem, nós pedimos, mas nós não recebemos, porque nós pedimos mal. Ali a palavra mal está com L, ou seja, a palavra mal descreve como eu peço. Ou seja, eu não peço bem, eu não peço da forma correta. Então, a forma que eu estou pedindo, ela está errada. Eu quero ter um certo reconhecimento, um certo respeito, mas a forma que eu ajo não permite que isso aconteça. Então, eu sou pastor auxiliar aqui nessa igreja. E o pastor Marcelo está aqui, o pastor Nando, o pastor Jonathan, que são os pastores que estão aqui antes de mim. Então eu começo a passar na frente deles. Eu chego lá, o pastor Nando chega lá no evangelismo, eu já cheguei antes dele. Olha, fulano, tu vai fazer isso? Ciclano, tu vai fazer aquilo? Olha, tu não vai fazer isso, tu vai fazer aquilo. Então eu tô pedindo, mas eu estou pedindo mal, porque eu estou passando na frente, né? Eu estou cobiçando muito, eu não estou sabendo esperar a minha vez de ser abençoado. Amém? A gente percebe isso no tratamento, não é? A pessoa chega lá, está com uma semana,
aí já quer derrubar a palavra do coordenador que está ali, ele já não quer concordar com ele, porque ele diz que ele também veio de onde ele veio, então, não, eu tenho que esperar, porque vai chegar a minha vez. Vai chegar a vez que quem está no tratamento chegando agora, ele vai ser honrado naquela função. Essa pessoa, ela vai ser honrada nos afazeres. Essa pessoa vai chegar um momento que vão confiar certas coisas na mão de você, mas eu não posso pedir mal. Amém? Então, nós pedimos mal para gastar com os nossos deleites, olha só. Então, o que acontece? Eu quero que as pessoas me reconheçam como pastor aqui, mas eu começo a me meter, né? Como a gente fala, no evangelismo do pastor Nando, no evangelismo do pastor Jonathan. Quando eles chegam lá, ele já mudou tudo. Não era eu que era o líder. Como é que ele chega aqui, muda, não me fala nada? Então, eu estou pedindo mal, certo? E eu estou pedindo mal e simplesmente para gastar com meus prazeres. Não, só porque eu quero ter a sensação de que eu estou mandando, eu vou lá me meter no serviço do outro, só pelo meu deleite, de me sentir na posição. Então eu não estou atraindo coisa boa para mim, estou atraindo coisa ruim, por vários motivos. Já está dizendo, simplesmente porque eu quero me achar, porque eu quero dizer que eu faço, que eu aconteço, mas isso eu estou trazendo males para mim. Eu estou trazendo que as pessoas não vão me respeitar porque eu passei na frente de uma liderança, independentemente dessa liderança ser um pouco mais recente, se essa liderança é um pouco mais jovem do que eu, independentemente. Então, nós atropelamos as coisas em nossas vidas. Lá na socioeducação, vez ou outra eu paro a aula para conversar com os meninos, para tentar entender algumas coisas, porque quando a gente foi criado dentro de um lar cristão, um lar evangélico, tem muitas coisas que nunca passaram pela nossa cabeça. Nós que fomos ensinados a perguntar se pode fazer isso, se pode pegar aquele objeto, não é? Eu que fui criado, não, se tem 10 reais aqui na mesa, vai acabar o ano, esses 10 reais em cima da mesa, eu não vou tirar dali, porque meu pai me ensinou que eu não tenho que mexer no que é meu. Então, parece uma coisa simples, sem sentido, mas o teu pai te ensinou a não pegar no que não é teu. Ele te ensinou a ver e não cobiçar somente pelos teus prazeres. Eu não era uma criança que podia pegar aqueles 10 reais, não, eu vou comprar tudo em pipoca, chocolate, não, eu não posso fazer isso. E pai, aquele dinheiro ali, eu posso? Não, filho, você não pode. Por que não? Porque aquele dinheiro ali eu vou usar para outra coisa. Ensinando disciplina, olha. Então, eu não fui por motivos errados, simplesmente para gastar com os meus prazeres. Então, eles dizem para mim assim, não, a gente rouba de quem tem. Depois ele vai lá e compra outro. Nós não tem, eu vou pegar de quem tem. O problema é dele. Aí eu pergunto, mas se fosse contigo? Não, se fosse comigo eu não deixava acontecer, porque eu não sou playboy. Então, a questão dos valores são totalmente invertidos. E para quem foi criado num lar cristão, ouvir isso, é difícil você ouvir e não poder repreender a pessoa. Amém? Porque isso vai chocar a opinião da pessoa e você não sabe a reação que aquela pessoa pode ter com você. Então é muito complicado mudar valores. É por isso que nós precisamos ensinar já nossos filhos desde cedo, que eles não podem simplesmente fazer qualquer coisa, passando pelo que você disse para fazer ou não fazer, só porque eles querem se divertir ou seja lá o que for. E por causa de como nós não temos e nós queremos ter a qualquer custo, simplesmente por um momento de satisfação, é que nós caímos no vício, nós deixamos nossa família,
nós abandonamos nossas esposas, simplesmente porque eu só quero satisfazer um prazer. Só por isso. Ah, mas todos nós temos algum deleite. Sim, todos nós podemos ter, sim. Não estou dizendo que você não vai deixar de ter. Mas nós precisamos... volta lá um versículo. Nós precisamos... Volta um versículo aí. Isso. Não, avança um. Cadê? É aquele pedir mal, não é verdade? Nós precisamos deixar de pedir mal e aprender a pedir bem. Atrair bem. Atrair da forma correta. Então, meu irmão, minha irmã, se a gente tiver vontade de ter alguma coisa, eu vou economizar. Ah, mas eu não tenho como economizar, pastor. Olha, quando tu receber tuas férias, faz um curso que te dê a possibilidade de ter um emprego melhor. Amém? Eu fazia isso. Eu fiz isso, não é? Quando eu estava fazendo universidade, eu estava correndo o risco de não poder mais pagar, até porque não tinha universidade à distância, então só tinha Federal, o EPA, o NAMA e CESUPA. Então não tinha saída. Se você quisesse se formar, você ou ia para a Federal, o EPA, ou você ia para essas daí. E o curso de letras nessa época custava 1,5 salário. E imagina você pagar 1,5 salário, não é? Então, o que eu fui fazer? Eu dava palestra, eu dava aula de reforço, eu dava aula no colégio, eu entregava pizza no fim de semana. Algumas pessoas diziam, poxa, mas tu está entregando pizza, tu tá te humilhando. Eu falei, não, é porque eu preciso ter algo melhor, o meu pai me ensinou a pedir bem. Eu não fui ficar invejando quem estava formado, não. Eu fui atrás, a gente tem que promover o bem para nossas vidas. Então a gente precisa deixar de simplesmente só achar que fulano é privilegiado, porque o pai é assim, ou a mãe. Não, irmão, cada um de nós pode escrever a nossa história, nossa vida profissional, a nossa vida espiritual também, as nossas relações com outras pessoas, a nossa relação diante da sociedade. Então, quando nós simplesmente olhamos para satisfazer os nossos prazeres, nós corremos um grande risco de atrair coisa ruim para a nossa vida. E é por isso que a gente cai nas drogas, cai na prostituição, cai no alcoolismo e outras coisas, os jogos. E nós precisamos vencer isso aqui. Nós precisamos trocar a palavra mal pela palavra bem. Avança aí mais um, por favor. Adúlteros. O que a palavra adúlteros significa? Que Deus nos fez com um propósito. E nós adulteramos. Nós giramos a chave para o outro lado. Por isso, todos nós somos adúlteros. Essa palavra adúlteros não é no sentido que a gente está acostumado a se referir. É no sentido de que nós, até o pastor Marcelo já pregou isso aqui, não é verdade? Todos nós somos adúlteros porque nós adulteramos o sentido das coisas. Nós tiramos o sentido do bem e vamos para o sentido do mal. Se o bem atrai cada vez mais o bem, o mal é claro que vai atrair cada vez mais o mal. Então, adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quando ele fala inimizade com o mundo, irmão, ele não está dizendo que não é para você. Ele não está mandando você parar de estudar. Ele não está mandando você parar de trabalhar. Ele não está mandando você não usar uma roupa nova. Não tem nada a ver com isso, irmão. A amizade com o mundo é o que ele estava falando antes. É isso. É a amizade com o mal. E não com o bem. Então, você está na universidade, mas você é servo. Se você é servo, não é uma universidade que vai te mudar. Se você é servo de verdade. Né? Se você é serva de verdade, não é aquele amigo ou amiga no trabalho que vai te levar para o mau caminho. Se você realmente recebeu a ideia da salvação, você vai ficar firme e você vai ser uma pessoa do bem e não do mal. Vai atrair coisas boas para você. Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Então aqui nós temos a palavra mundo e temos a palavra Deus.
E nós sabemos que nos tempos bíblicos, principalmente no período do Novo Testamento, é muito comum, já era comum, as pessoas estarem falando em um idioma e, vez ou outra, ter uma palavra que já veio de outro idioma. Algo como o que acontece no nosso idioma. Nós falamos português, mas, vez ou outra, nós falamos uma palavra que vem do francês, uma palavra que vem de língua indígena, não é verdade? Uma palavra que vem do espanhol, alguma palavra que vem do inglês. Então, algumas palavras, por mais que a tradução seja a mesma, o sentido é diferente, não é verdade? Antes as pessoas falavam namorico, né? Ah, fulano tá de namorico. Não é mais namorico, é afé. Olha, eles estão de afé, não é verdade? Não é mais assim, vocês sabiam dessa não, né? Afé. Agora não é mais paquera, fica, é afé. Do inglês, não é verdade? Então, uma outra coisa, amigo é uma coisa e friend é outro. O amigo é aquele que eu conheci aqui, e aí, tudo bem? E o friend é o do Face, não é verdade? Olha aí, ó, ele sabe, ó. Então as palavras, elas são usadas, a tradução é a mesma, friend e amigo, mesma coisa, mas o sentido é outro. É como acontece aqui, temos a palavra mundo e a palavra Deus. A palavra mundo, quando a gente vai estudando a teologia aqui nesse tempo do Novo Testamento, a palavra mundo, lá no original, é a palavra mal. Então, quem quer ser amigo do mal, torna-se inimigo de Deus. E a palavra Deus, nós sabemos que Deus, nós traduzimos como amor também, não é verdade? A própria palavra de Deus fala que Deus é amor. Então, quem quer ser amigo do mal, torna-se inimigo do amor. Então, o que acontece? A gente precisa escolher entre o mal e o bem, o mal e o amor. Ou a gente vai ser amigo do mundo, do mal, ou vai ser amigo de Deus, do amor. Ele está dizendo aqui para nós. As pessoas achavam que era para não estudar, para não ter um emprego bom, para não usar uma roupa nova, assim, mais cara, porque... Eu lembro, olha, teve um tempo, meu Deus do céu, a gente não podia ter um sapato branco. Ei, irmão, olha, isso é muita vaidade, viu? Sapato branco. Sim, foi Deus que criou o branco. Não, mas isso aí é vaidade, não, isso aí é coisa do mundo. Ei, irmão, calma, irmão, peraí. Eu estou usando o meu sapato novo para ir para a igreja, não é para ir para a festa, não. Não é verdade? Então... algumas pessoas interpretam errado, não é verdade? Glória a Deus, Deus te abençoou, usa uma roupa nova, né? Lava direitinho, usa Downy, não é verdade? Usa Downy, irmão. Isso é de Deus, isso é de Deus. Não vou usar Downy, que vão dizer que eu tô, como é? Que eu tô vaidoso, é pecado. Não, irmão, não é isso não. Mais um aí. Olha como ele sempre vai puxando da mente da pessoa. Ou vocês acham que é sem razão, sem motivo, que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes. Ele está falando o tempo todo que nós vamos dando espaço para o mal. Amém? Na teologia judaica, eles dizem que o contrário do bem é o mal. Isso, né? Então, ele diz que o mal não existe. O judeu fala isso. O mal não existe. O que existe é a ausência, a falta do bem. Amém? Então, se você tem um, você não tem como ter o outro. E se você tem o outro, não tem como ter o um. Então, aqui ele está dizendo o quê? Que quando nós nos envolvemos com o mal, aquilo que é ruim, com as coisas de Satanás, com as obras do inimigo, o bem vai se afastando de nós.
Então, se o bem se afasta de nós, quem é que também se afasta de nós? Deus. Então ele está dizendo que o Espírito, nós aprendemos domingo, Jesus disse que Deus é Espírito. Que o Espírito, ou seja, Deus, não é verdade? Deus fez-se habitar em nós, no batismo, Espírito Santo. E Ele tem ciúme de nós. Quando eu me envolvo com o pecado, quando eu me envolvo com as coisas que não agradam a Deus, Deus fica enciumado de nós. Porque nós somos para ser o habitar do Espírito Santo de Deus. Então, quando você perceber que o mal está tomando conta de sua vida, pode ter certeza que existe um Deus enciumado por causa de você. Porque Ele nos fez para habitar dentro de nós. A palavra do Senhor diz que quando Ele fez aquele boneco lá no Gênesis, Ele soprou na narina dele um espírito, um fôlego de vida. Ele soprou dele para dentro de nós. Então, dentro de nós precisamos ter um pouco de Deus dentro de nós. Porque se nós dermos espaço para o mal, o bem vai sair. Porque não tem como os dois ficarem no mesmo lugar. Não tem como. A palavra do Senhor diz que a carne e o espírito militam, ou seja, eles lutam. E quem é que vai vencer? Aquele que eu permitir. Não é o que Satanás vai, não. Isso aí, irmão, me desculpa. Principalmente os homens, né? O homem adora colocar a culpa nos outros. Não, sou eu. Eu sou responsável pela minha vida estar bem ou não. Porque, olha, vai no próximo. Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos. Deus repele. Deus vai contra as pessoas orgulhosas. Tem outra versão que fala em soberba. O que é uma pessoa soberba? Uma pessoa soberba é aquela pessoa que a gente tem que lutar todos os dias para não ser. Porque nós temos essa tendência a ser soberbos. Você lutou para ter uma determinada padrão de vida. Aí você conseguiu aquilo. Se você não lutar, você vai ser soberbo. Você sonhava em sair do mundo das drogas. Aí você saiu, você tá bem, você não tem mais problema nenhum. Se você não lutar, você vai ficar soberbo. Se você não lutar contra isso, você vai olhar para os alunos daquela escola onde você passou e você vai querer diminuir aquelas pessoas. Porque você esqueceu de onde você veio. Então, a soberba, eu tenho que lutar todos os dias para que ela não venha tomar conta de mim. Porque a soberba é o excesso de orgulho que eu tenho de mim. Amém? Então, uma pessoa soberba, quando ela consegue um status social, ou um status profissional, ou um status ministerial, se ela for soberba, ela começa a se achar superior às outras pessoas por conta daquela função. E isso não pode existir em lugar nenhum. Nem numa empresa. Tudo bem que, tirando os donos, é outra coisa, né? É outro perfil. Mas, em se tratando de pessoas que trabalham naquele lugar, empregados, na escola, aquela pessoa que sempre tira notas boas, nós não podemos ter esse orgulho em excesso. Porque nós podemos ficar, soberbos, orgulhosos. Então, Deus vai se opor a nós. Como assim Deus? O amor. Porque quando tem soberba, o amor não consegue falar mais alto. Não consegue. Se eu sou promovido a um cargo de gerência na empresa, eu era humilde quando eu era um funcionário comum. Aí eu fui promovido, a soberba tomar conta de mim, eu vou tratar os outros funcionários como se eu não tivesse vindo daquele lugar. Olha o que a soberba faz com a gente, ela nos destrói. Então, se ela vai nos destruindo, ela vai estar dando espaço para o mal, e o amor, Deus, vai ficar contra. Mas
Deus se opõe a quem é soberbo, porém, Ele concede, Ele permite graça. O que é graça? É um favor que nenhum de nós merecemos. Aquele filho que dá muito trabalho, nunca obedece, mas no final do ano não ganha um presente? No aniversário? Então, isso é graça. Isso é a graça. Amém? Então, Deus permite graça para quem é humilde. Nós estudamos isso lá na Calúcia, né? Nós estudamos sobre humildade e soberba. Então, o que significa ser humilde? É estar rebaixado ao nível do chão. A palavra humilde tem como raiz a palavra humus, que tem a ver com a palavra homem, que tem a ver com Adão, que quer dizer terra. Então, aquelas pessoas que conseguem se nivelar ao nível do chão, vamos dizer assim, são pessoas humildes. Que é outra coisa que a gente também precisa, nós precisamos botar na balança, não é verdade? Soberba, humildade. E fazer a balança ficar assim, né? A humildade lá em cima e a soberba lá embaixo. Mais um. Portanto, olha, depois de toda essa lição de moral que ele nos deu, portanto, ou seja, depois de tudo isso que eu falei para vocês, submetam-se a Deus. Submetam-se ao bem, ao amor, ao que é bom. Envolva-se com coisas boas que vêm do Senhor. Resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, no início eu falei que nós expulsamos os demônios das nossas vidas. Nós é que expulsamos. Tudo bem, pastores oram para expulsar também, mas ele vai querer se aproximar de nós de novo. Então nós temos que fazer o quê? Frear ele. Te ofereceram, não, obrigado. Estou com Deus. Ah, tu é crente agora? Estou com Deus. Pronto. Resistiu. Ele vai fugir de ti. É isso. É fácil dizer não? Claro que não. Mas ele vai fugir de ti. Sabe por quê? Porque ele só oferece, alguém só oferece algo para quem quer comprar, não é verdade? Fala-se muito em acabar com a questão das drogas, não é? Ah, tem que eliminar as bocas, enfim, destruir plantação. Mas você já parou para pensar que só existe esse comércio porque existe consumidor? Se acabarem os consumidores, acaba o comércio. Amém? Então, a gente precisa resistir o diabo. Resistir, ó, tá até com letra maiúscula, ó. Resistir o inimigo. Resistir o mal. Resistir a ausência do bem. Resistir a não receber o amor, não é verdade? Nós precisamos dizer, não, Satanás, eu não quero. Não foi assim que Jesus fez? Ofereceu muita coisa para ele. E nós sabemos que Cristo, no dia da sua volta, ele vai ter toda a humanidade a seus pés. Todos os povos, eles já se rendem, claro, mas vão se unir novamente para se render aos pés de Cristo. E ele sabe que isso já acontece. Mas Satanás disse, olha, faz isso aqui, que eu vou te dar todos esses povos aqui. Então, Jesus não foi pegar um atalho. Não, ele está esperando a hora dele. Então, a gente precisa parar de ter uma vida de atalhos. A gente quer estar pegando muito atalho para conseguir o que a gente quer. Eu não falei agora há pouco, do meu aluno lá que falou que, não, eu vou pegar de quem tem. Mas um outro diz, mas tudo que vem fácil, vai fácil. E olha onde é que eu estou. Então sempre tem um consciente lá no meio. Só não consegue se largar daquilo. Mas tem um consciente, não. Vem fácil, vai fácil.
já fiz muito isso, aquilo, não tenho nada hoje. E aí? Porque ele só se preocupou com seus prazeres, satisfazer as suas vontades. Então nós precisamos parar de simplesmente querer satisfazer nossas vontades só porque a gente quer. A gente precisa parar de achar que o mundo gira em volta do que eu quero. Quando a gente pensar assim, a gente vai começar a entender, não é hora disso, não é hora daquilo, ainda não é isso, talvez não vai ser isso da minha vida. Tive que me acostumar. Não deu para fazer mestrado, não deu para fazer doutorado. E aí? Eu vou ficar criando briga com quem conseguiu fazer doutorado? Não. Tem que ser feliz com o que eu tenho. Você é feliz com o que você tem? Você está lutando para ter algo a mais? Ou você só está pedindo mal? Amém? Nós precisamos pensar, eu estou pedindo mal? Eu estou tomando as atitudes certas? Eu quero ter um futuro próspero, eu quero ter uma aposentadoria linda e maravilhosa, mas eu não estou lutando para aquilo, irmão. Não estou lutando, não estou economizando, não estou investindo em mim, estou só gastando à toa. Mas e aí? Será que eu estou fazendo bem também para mim? Eu estou atraindo coisas boas para mim? Ou eu estou só enrolando, enganando, e o tempo vai passando, e a vida do irmão aqui já mudou alguma coisa, e a tua ainda continua daquele mesmo jeito? E aí, você está resistindo o diabo? Amém? Então nós vamos com o pastor Nando agora, nós vamos orar, e nós vamos ficar com essa frase aqui: resistam ao diabo. É você que diz para ele parar. Não, eu não quero isso aqui. Isso aqui não é para mim. Eu estou em outra ideia agora. Eu estou com Cristo. Eu estou com o Senhor. Eu estou com a palavra do Senhor. Eu estou com o Espírito Santo do Senhor. Eu tenho agora compromisso com a minha família. Eu assumi um compromisso com os meus pais. Eu prometi para eles que eu ia dar certo. Agora eu não quero saber disso. É isso que nós temos que fazer. Nós temos que resistir. E Ele vai fugir de nós. Amém?